Muito bem. Então, vamos começar a falar um pouquinho aí, né, sobre a fisiopatologia e os fenótipos da pneumonia relacionada à Covid-19, né? Então, para a gente começar, a Covid-19, ela é uma doença altamente desafiadora, né? E ela é desafiadora por vários motivos. Primeiro, porque não existe um tratamento específico, nem para controlar a viremia, né, que é a taxa de replicação aí desse vírus no nosso organismo, nem mesmo para controlar os efeitos que esse organismo, que esse SARS-CoV-2, esse vírus, causa no nosso organismo. Segundo fato, que é altamente desafiador, é porque é uma doença que não é imunoprevenível, né? Apesar de várias iniciativas aí pelo mundo na tentativa de descobrir essa vacinação, essa vacina ainda não é acessível para a população. Outro fato é que ele possui um longo período de latência, ou seja, em média, os pacientes eles demoram do tempo da contaminação até o tempo do aparecimento dos sintomas de 4 a 5 dias. Só que durante esse período, essa transmissão já pode acontecer para outros pacientes, para a população. Um outro desafio é o fato dos pacientes assintomáticos poderem ser aí potenciais transmissores, né? O que dificulta, e aí tem que ter muitas medidas de controle individual, medidas coletivas, para tentar minimizar essa transmissão. O modo de transmissão, ele acontece prioritariamente por via inalatória, e também tem que ter cuidado, porque esse vírus ele pode permanecer em superfícies por muito tempo, e isso também pode propagar esse contágio e essa transmissão. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é o fato de que a evidência científica para poder enfrentar a Covid-19 e para poder oferecer o tratamento de suporte adequado aí para esse paciente, ela ainda é muito limitada, né? Nós estamos aí aproximadamente há 6 meses dos primeiros casos aí que surgiram no mundo, e nós não tivemos tempo hábil para poder elaborar ensaios clínicos, realizar ensaios clínicos de qualidade, muito menos revisões sistemáticas, que seria o padrão ouro aí, né, para nos conduzir na assistência a esses pacientes. Então, muito do que se tem publicado até o momento, ele é baseado em relatos de experiências de outros países que já passaram por isso, de países que estão passando por isso, e também baseado no tratamento de outras coronaviroses e da própria síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, esses fatores tornam essa doença altamente desafiadora ao enfrentamento à Covid-19. Bom, é conhecido, né, que o SARS-CoV-2, que é o vírus causador aí da pneumonia pela Covid-19, ele penetra por via inalatória. Então, a transmissão se dá através de gotículas respiratórias, que são produzidas especialmente a partir de espirro, tosse, que vai penetrar através do nariz e na boca, né, vai ser inalada e vai atingir até o trato respiratório inferior. O SARS-CoV-2, ele tem uma alta afinidade por esse receptor que aqui na figura está ilustrado em roxo, né, que é o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que está presente na membrana das células hospedeiras. Então, esse SARS-CoV-2, ele tem uma ligação a alta afinidade, e quando acontece essa ligação, as proteases da membrana das superfícies das células, essas proteases, elas fundem a membrana do vírus com a membrana da superfície celular. E essa fusão, ela vai acontecer nos locais, né, onde tem essa ligação com os receptores. E aí essa figura aqui, ela tá para ilustrar os principais locais onde eu tenho esses receptores da enzima conversora da angiotensina 2 aqui no meu alvéolo. Então, essa figura aqui está representando do lado esquerdo uma superfície, o alvéolo e o endotélio, os capilares pulmonares, né, aqui com o endotélio, numa condição de normalidade, e aqui numa situação de infecção, pela infecção viral pelo SARS-CoV-2. Então, como a gente já estava falando, esses receptores eles estão presentes aqui, nas células, principalmente nessas células alveolares tipo 2, que são os nossos pneumócitos tipo 2, e nas células endoteliais. Numa condição de normalidade, de homeostase, a gente está vendo que o endotélio está íntegro. E essa integridade promove essa função de barreira do endotélio vascular. E isso previne efeitos inflamatórios
e previne a coagulação. Quando eu tenho agora, do lado direito da figura, uma ligação, a fusão do SARS-CoV-2 com a membrana dessas células aí endoteliais, isso pode levar a uma endotelite, lise, destruição dessas células endoteliais, e pode provocar uma ruptura dessa função de barreira que o endotélio ele possui. Então, eu tenho uma perda aí da integridade do endotélio vascular, e isso pode proporcionar a saída de líquido, aumentando a permeabilidade capilar, promovendo o edema pulmonar. Além disso, a própria ligação do SARS-CoV-2 com o receptor da enzima conversora da angiotensina, ela altera essa ação desse receptor e também contribui especialmente da permeabilidade capilar, bem como a liberação, aí a produção e liberação de espécies reativas de oxigênio. Então, todos esses fatores vão contribuir para essa perda da integridade vascular e aumento da permeabilidade, proporcionando aí o edema pulmonar. Como nós tínhamos visto numa condição de normalidade, em que essa função de barreira previne a inflamação e a coagulação, nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? A ativação da cascata de coagulação, com maior agregação plaquetária, levando à formação de micro ou até mesmo macrotrombos aí na circulação pulmonar. E um dos fatores aqui que está representado é o dímero D. Esses pacientes, eles comumente apresentam dímero D elevado, e esse dímero D elevado, inclusive, tem relação com a maior gravidade da doença e maior índice de mortalidade nesses pacientes com elevação desses dímeros D precocemente. Quando a resposta do hospedeiro, a reação inflamatória do hospedeiro, ela é tênue, né? É controlada, nós vamos ter rapidamente uma resolução do problema. Mas muitas vezes a resposta, a reação inflamatória, ela pode ser muito intensa, com a liberação de citocinas inflamatórias, aqui representando pela tempestade de citocinas, representando uma resposta inflamatória muito intensa. Então, eu chamo a atenção para as três ocorrências aí, quando eu tenho uma infecção do SARS-CoV-2 aí nas células pulmonares, né? Através da perda da integridade vascular, desencadeamento dessa ativação da cascata de coagulação e a inflamação. Quando o hospedeiro, o sistema imunológico do hospedeiro age de forma adequada, o que vai acontecer? Anticorpos aí, neutralizantes, vão inativar esse vírus. Os macrófagos aí alveolares vão reconhecer, fagocitar e limpar as células da ação desse vírus. E aí, muitas vezes, essa resposta imunológica vai favorecer e esse paciente ele vai melhorar rapidamente. Então, eu tenho uma resposta imunológica saudável, em que as células infectadas rapidamente serão limpas, os vírus vão ser inativados pela ação dos anticorpos neutralizantes, e esse paciente vai cursar com mínima inflamação e mínimo dano pulmonar. Essa reação inflamatória vai ser tênue e suave, ele vai recuperar rapidamente, e muitas vezes esses pacientes nem vão requerer a hospitalização, né? E por falar na hospitalização, então esses pacientes, em torno de 80% dos pacientes com a COVID-19, eles não precisam de hospitalização. Porém, quando essa resposta imunológica, essa reação inflamatória, ela é muito intensa, isso pode sim gerar necessidade de internação desse paciente, e esse paciente pode ter acometido não apenas o seu pulmão, mas sim diversos órgãos, como nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, 10 a 15% dos pacientes, eles irão precisar de um internamento na unidade de terapia intensiva. E esse internamento, ele normalmente acontece devido ao quadro de insuficiência respiratória. Mais precisamente, a insuficiência respiratória hipoxêmica. Do dia do início dos sintomas até o desenvolvimento de uma falência respiratória hipoxêmica, em média, os pacientes têm apresentado isso em torno de 7 a 8 dias do início dos sintomas. Desses pacientes que evoluem com insuficiência respiratória, é alto o percentual de pacientes que vão necessitar da ventilação mecânica, né? Em torno de 66,5% dos pacientes da rede pública e 36,8% dos pacientes da rede privada irão necessitar da ventilação mecânica. E entre estes pacientes é alta, muito alta a taxa de mortalidade.
em torno de 65,5%, né? Segundo os dados aí preliminares divulgados pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Bom, apesar do SARS-CoV-2, né, a gente viu que o modo de transmissão dele, a via inalatória, e o que os pacientes comumente apresentam realmente alterações pulmonares, ela não pode ser considerada, ela não causa apenas a pneumonia, né? No início da pandemia, a preocupação maior era isso, como tratar essa pneumonia, como tratar esse pulmão acometido pela SARS-CoV-2. Mas já se sabe que essa doença ela é considerada uma doença sistêmica, tem um comprometimento vascular importante, e além do acometimento no pulmão, não é infrequente a gente encontrar acometimentos no cérebro, como eventos trombóticos, mieloencefalites, acometimento também do nosso tecido cardíaco, com injúria cardíaca aguda, aumento dos níveis de troponina, os eventos, as complicações tromboembólicas. É comum também esses pacientes apresentarem insuficiência renal, inclusive tem saído algumas publicações a respeito desse acometimento renal dos pacientes com o SARS-CoV-2. Sintomas também gastrointestinais, diarreia, acometimento do fígado, a própria coagulação, que nós já falamos rapidamente. Então, na verdade, esse grupo que publicou esse editorial, composto aí pela professora Patrícia Rocco, uma brasileira, ele até sugere que, na verdade, o nome do vírus de SARS-CoV-2, como ele se refere apenas à síndrome da angústia respiratória aguda, que é o nome relacionado ao SARS, não seria o mais adequado. Que o mais adequado seria nomear esse vírus como MODIS-CoV-2, relacionando aí a disfunção de múltiplos órgãos causadas por esse vírus. Então, mais uma vez, a complexidade aí no enfrentamento a essa Covid-19. Para falar mais especificamente agora da pneumonia pela Covid-19, o primeiro grupo de autores que publicou em relação a essa pneumonia, fazendo referência aos fenótipos dessa pneumonia, foi o grupo do Gattinoni. O que ele traz? Ele traz o seguinte, ele diz que, apesar da pneumonia causada pela Covid-19, né, pelo SARS-CoV-2, possuir características clínicas e características que são encontradas na definição da síndrome do desconforto respiratório agudo pelo Consenso de Berlim, ele considera que ela é uma doença específica. Por quê? E com características clínicas específicas, principalmente essa característica clínica que ele chama atenção nesse editorial publicado, é a hipoxemia grave que esses pacientes apresentam, muitas vezes apresentando uma mecânica ventilatória com complacência normal ou quase normal, que ele cita no seu estudo que isso frequentemente não é visto na síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, ele coloca que essa pneumonia deve ser interpretada como uma doença específica. Além disso, ele traz, contextualizando, que esses pacientes eles apresentam evoluções e quadros bem distintos, respostas também ao tratamento bem distintas. Então, alguns pacientes respondem à prona, outros não respondem. Alguns pacientes respondem ao óxido nítrico. Alguns apresentam essa hipoxemia sem sinais de desconforto respiratório, o que é uma situação bem peculiar nesse tipo de pacientes. Outros já apresentam a hipoxemia vinculada a uma dispneia intensa. Diferentes níveis de dióxido de carbono, alguns apresentam hipo, normo, hipercapnia. Então, eles trazem esse contexto, colocando destaque aí que essa doença deve ser tratada como uma doença específica. Ele coloca que no início os pacientes eles apresentam um edema intersticial subpleural, que é mostrado na tomografia computadorizada com esse padrão de vidro fosco. Então, principalmente nesse espaço subpleural, nas fissuras aí do pulmão, nos locais onde eu tenho uma maior concentração aí no tecido pulmonar de estresse, de tensão.
Os pacientes evoluem com hipoxemia, muitas vezes hipoxemia grave, e ele explica que a hipótese para explicar essa hipoxemia seria uma perda do reflexo vasoconstrictor hipóxico. Então, esses pacientes, eles apresentam a vasoplegia, o que poderia estar causando essa hipoxemia grave. Com complacência normal ou quase normal, muitas vezes nesse início o paciente ele não apresenta sinais de desconforto respiratório, ele consegue gerar bons volumes correntes, a sua caixa torácica se expande normalmente, ele não tem essa percepção de desconforto respiratório. Porém, isso pode evoluir e o paciente começar, devido a essa hipoxemia grave, essa evolução da doença, assim aumentar o seu esforço respiratório, aumentar o seu drive, volume minuto, né, o volume corrente ou frequência respiratória, e esse aumento do volume minuto poderia aí cursar com a redução dos níveis de dióxido de carbono. Essa primeira manifestação, esse primeiro tipo, esse primeiro fenótipo, que foi assim que o Gattinoni colocou, ele chamou de fenótipo tipo L, sendo o L relacionado a low. Então, quais seriam as principais características desses pacientes? Eles possuem uma baixa elastância pulmonar, e como a elastância pulmonar ele é o inverso da complacência, esses pacientes apresentam alta complacência, ou complacência normal ou quase normal, como ele assim coloca. Então, nesse momento, eu não tenho um comprometimento significativo da aeração pulmonar, eu tenho pequena quantidade de áreas pulmonares pouco ou não aeradas, então, alta complacência. Os pacientes, eles apresentam, nesse fenótipo, uma característica com uma baixa relação ventilação-perfusão, sendo que essa baixa relação ventilação-perfusão não acontece por comprometimento da ventilação, e sim por alteração da perfusão. Essa perfusão estaria aumentada e isso que poderia estar gerando esse desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, como nós já falamos em relação ao reflexo de vasoconstricção hipóxica, a formação também de microtrombos, como nós já vimos um pouquinho lá na fisiopatologia dessa ativação da cascata de coagulação. Nesse tipo L também, os pacientes eles apresentam baixo peso pulmonar, então a gente apresenta, o pulmão está apresentando pouco edema, então como estimado na tomografia computadorizada, uma característica seria esse baixo peso pulmonar, e o último seria a baixa recrutabilidade. Esses pacientes apresentam uma baixa resposta à PIP, exatamente pelo fato de que o problema aqui não é ventilatório, né? A ventilação ela está muito pouco comprometida, a mecânica não está alterada. Mas alguns fatores podem fazer com que essa doença ela progrida do fenótipo tipo L, proposto por Gattinoni, para o fenótipo tipo H, que nós vamos ver as características daqui a pouquinho. E quais seriam esses fatores que poderiam fazer essa progressão da doença? A própria gravidade da doença, a taxa de replicação viral aí no organismo, a resposta do hospedeiro, né? A resposta imunológica do hospedeiro, como é que está a imunidade desse hospedeiro, inclusive sua reserva fisiológica, as comorbidades associadas poderiam fazer essa progressão dessa doença. E algo que deve nos chamar bastante atenção é esse terceiro fator aí que estaria relacionado à progressão da doença, que é o gerenciamento subótimo, ou seja, uma condução não tão adequada desses pacientes, que poderiam estar gerando o que nós chamamos de VILI, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, e a PSILI, que é a lesão pulmonar auto-infligida pelo esforço do paciente. Então, isso daí merece bastante atenção, para que a gente consiga, então, já que a gente não consegue muitas vezes mudar esses outros fatores, tentar fazer um gerenciamento ótimo da estratégia ventilatória para esses pacientes, para tentar minimizar essa progressão dessa doença. Então, vamos falar um pouquinho mais dessa lesão pulmonar e auto-infligida pelo paciente, como é que ela poderia fazer essa progressão da doença, né? Então, aqui eu tenho duas figuras representando aqui o paciente, aqui no caso com uma ventilação mecânica, sobre pressão positiva, seja uma pressão positiva de forma invasiva ou não invasiva, e aqui em que o paciente ele tem um aumento do drive respiratório, tem um aumento, faz um esforço excessivo
na sua respiração. O que a gente está representando aqui? Então, aqui eu tenho o alvéolo, representando aqui uma pressão alveolar de 30, que é uma pressão alveolar aceitável, né, representando aí uma pressão de platô, quando nós utilizamos nas estratégias aí de 30 centímetros de água. Uma pressão capilar, aqui em torno de 12, nossa pressão pleural, e aqui representando duas pressões, que é a pressão transpulmonar e a pressão transvascular. A pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. E a pressão transvascular representando aí a diferença entre a pressão capilar e a pressão pleural. Isso numa situação sem esforço, né? Vamos dizer que o nosso paciente, pela progressão da doença, começa a fazer aquele aumento do esforço, aumento do drive respiratório, e ele não é adequadamente conduzido nesse momento. O que vai acontecer? Esse aumento do esforço respiratório vai gerar uma queda da pressão pleural, representando aqui, de forma exemplificando, com menos 20 centímetros de água. Então, essa queda da pressão pleural vai levar a um aumento da pressão transpulmonar. Então, mesmo o paciente atingindo pressões alveolares de 30, esse alvéolo ele está sofrendo mais estresse, mais tensão, né? O estresse, o strain pulmonar, e isso pode provocar uma maior injúria pulmonar naquele alvéolo que já está vulnerável, né? No tecido pulmonar já vulnerável. E o outro, aqui, o que acontece com a pressão transvascular? Quando eu tenho essa queda da pressão pleural, a pressão transvascular ela vai aumentar. E isso vai gerar um aumento da permeabilidade vascular, fazendo com que haja extravasamento de líquido do capilar para o intestício, chegando muitas vezes a invadir o alvéolo. Então, eu vou ter uma piora desse grau de edema pulmonar causado por uma lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente decorrente de esforços respiratórios excessivos. Aqui mais um slide, reforçando esse conceito aí e essa progressão aí dessa lesão pulmonar autoinduzida pela ventilação mecânica, mostrada aqui no estudo do Brochat, em 2017, em que ele coloca que o paciente inicialmente ele tem aquela lesão pulmonar, uma injúria pulmonar inicial, levando a essa queda da integridade capilar, né, proporcionando esse aumento da permeabilidade do capilar, que é isso que levaria ao edema pulmonar. Esse edema pulmonar prejudicaria a troca gasosa, alteraria a mecânica ventilatória e, de forma compensatória, o que acontece? Há um aumento do drive respiratório. E esse aumento excessivo do drive respiratório vai fazer com que haja uma queda da pressão alveolar, aumento do volume corrente, o que a gente já falou no slide anterior, maior estresse e tensão sobre esse tecido, fazendo com que haja uma maior permeabilidade capilar pelo aumento da pressão transvascular, causando mais edema e assim pior troca gasosa, gerando aí esse ciclo vicioso. E muitas vezes, na condução desses pacientes, pela situação que nós estamos vivendo, em alguns pode faltar assistência ventilatória mecânica, então o paciente pode ser demorado para entubar, uma vaga de UTI, ou uma tentativa de manter no AVNI, mesmo sem o teste ter dado positivo. Isso pode protelar aí uma conduta, fazendo com que esse paciente ele tenha esforço respiratório intenso e possa piorar sua lesão pela lesão pulmonar autoinfligida, pela PCI. Um outro fator que pode estar relacionado aí à progressão desse fenótipo seria a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, que já é de conhecimento desde os primórdios que a ventilação mecânica de forma positiva e por pressão positiva ela foi instalada, né, começando pelo conhecimento em relação ao barotrauma, desde 1973, apesar desse nome lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, a VILI, só ter surgido em 1993, 20 anos depois, mas nós já conhecíamos esse mecanismo de lesão. O volutrauma, né, o que estudos já mostram que ventilar com volumes correntes muito altos, comparados com 6 ml por quilograma peso, por exemplo, aumenta a mortalidade de pacientes. O atelectrauma, provocado aí principalmente pela abertura e fechamento cíclico do alvéolo, que também está relacionado à liberação de citocinas inflamatórias, que já está
vinculada aí na fisiopatologia da COVID-19, e isso poderia fazer com que progredisse essa cascata inflamatória. E o ergotrauma, mais recentemente definido, que tem a ver com a frequência respiratória, quanto mais a frequência, mais estresse sobre esse tecido, mais repetições desse estresse. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí para evitar essa vile, essa lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, e a PECILI, né, auto-infligida aí pelos esforços excessivos aí do paciente, para evitar essa progressão da doença. Mas aí, caso essa progressão ela realmente aconteça, esse paciente, então, com esse maior edema, com o maior esforço respiratório, começa a se apresentar com o fenótipo H, proposto aí ainda pelo trabalho do Gattinoni. Esse tipo H, então, diferente do L, estava relacionado a high. Então, o paciente ele apresenta elevada elastância pulmonar, reduzida a complacência. Então, o paciente já começa a ter áreas pulmonares, um maior percentual de áreas pulmonares não aeradas ou pouco aeradas. A progressão com edema pulmonar, que nós já discutimos, isso levaria a um aumento do peso pulmonar, estimado através da tomografia computadorizada. Tem também o aumento do desvio aí, decorrente do shunt aí direito e esquerda, por conta de uma fração desse débito cardíaco, que vai perfundir áreas não bem ventiladas, por conta da presença do edema, de maior pressão, principalmente nas áreas dependentes do pulmão. E esses pacientes, por terem aí um prejuízo principalmente da ventilação, eles apresentariam uma recrutabilidade pulmonar mais alta, uma melhor resposta aí à PIP. Então, essa é a primeira classificação de fenótipos desse grupo aí do Gattinoni. E aí, então, aqui resumindo essas principais características do fenótipo L para o fenótipo H em relação à elastância, baixa no fenótipo L, alta no H, como é o inverso da complacência, alto no L, baixo no H, peso pulmonar baixo no fenótipo L, pouco edema, alto edema, muita quantidade de edema nesse pulmão, fenótipo H, baixa recrutabilidade, fenótipo L, alta recrutabilidade no H, e essa relação VQ alterada no fenótipo L, principalmente pela perfusão, né, por aquela provavelmente uma hiperperfusão, e o shunt direito e esquerdo no fenótipo H. Então, quando conhecemos esse editorial e esses fenótipos, poucos dias depois, o Gattinoni ele publica um outro editorial falando da pneumonia pela COVID-19, relacionando síndrome do desconforto respiratório agudo ou não, né? E aí ele nos traz nesse editorial 2 tomografias de 2 pacientes distintos, em que no primeiro, tanto no primeiro como no segundo, uma característica que nos chama a atenção é que ambos possuem uma hipoxemia grave. Ou seja, a gente está observando uma relação PaO2-FO2 abaixo de 100, tanto em um paciente como no outro. Porém, uma coisa que também nos chama a atenção é que nessa primeira tomografia, eu tenho apenas 8,4% de área de colapso alveolar, e em relação à mecânica ventilatória, esse paciente apresenta uma complacência alta. Já o paciente da segunda figura, ele apresenta uma complacência pulmonar baixa e um 39% aí de tecido não aerado, como a gente pode visualizar aí na imagem da tomografia computadorizada. E aí ele coloca: se os pacientes com mecânica tão alterada, mas ambos com hipoxemia, o que estaria causando essa hipoxemia em um e em outro? Né? Então, ele coloca que o primeiro aí está relacionado a essa perfusão, a perda do reflexo de vasoconstricção hipóxica, a essa formação de microtrombos na circulação pulmonar. E aí, essa progressão, podendo acontecer pela gravidade da doença, pela vile, pela PECILI, como nós já vimos, poderia fazer com que esse paciente progredisse aí para o fenótipo tipo 2, com todas as suas características de edema, com comprometimento de complacência pulmonar. Então, ele coloca que esse tipo 1, ele coloca no seu editorial que ele não pode ser interpretado, não deve ser interpretado como a síndrome do desconforto respiratório grave, como nós já conhecemos, a SDRA. Diferente do 2, que tem desse tipo 2 que ele chamou, que é o tipo 2, o tipo síndrome do desconforto respiratório, que tem padrões característicos com a síndrome do desconforto respiratório. E por que ele traz isso? Porque ele coloca que esses pacientes, eles têm, mesmo no seu estágio inicial,
esse tipo L, a dosagem aí dos marcadores de inflamação são muito baixos, 10 vezes mais baixos do que o status do estado hipoinflamatório da síndrome do desconforto respiratório agudo. E ele coloca também que a ativação da cascata de coagulação, pelo aumento do dímero dele, se apresenta antes do quadro inflamatório. Então, ele coloca como se fossem tipos distintos. O tipo 1, que ele chamou que seria o não SDRA, o não SARA, e o tipo 2, que seria características semelhantes à síndrome do desconforto respiratório agudo. Bom, logo na sequência, eu trago aqui para vocês um outro trabalho de uma equipe de Gênova aí na Itália, que também tem a Patrícia Rocco, aí a brasileira, como colaboradora e autora desse trabalho, em que ela revisa nesse artigo de revisão, ela revisa as principais estratégias terapêuticas no enfrentamento à Covid-19, e ela faz também uma classificação em 3 tipos de fenótipo. O fenótipo tipo 1, 2 e o 3, né? E essa divisão aí, essa classificação entre fenótipos levava em conta os achados na tomografia computadorizada, achados clínicos e também laboratoriais. E ela propõe que, nesse fenótipo tipo 1, o que é observado? Então, os pacientes apresentam esse padrão de opacidade aí em vidro fosco, múltiplas, focais, com áreas provavelmente de hiperperfusão. Esses pacientes, eles apresentam uma complacência normal ou alta, mas já apresentam severa hipoxemia. Então, esse fenótipo 1 desse grupo de Gênova, ele se assemelha às características trazidas por Gattinoni no fenótipo L. Inclusive, aqui, esses autores, eles reforçam que nesse fenótipo tipo 1, a gente não consegue encontrar alterações significativas na radiografia de tórax, que a radiografia de tórax não vai trazer muitas informações, porque as alterações radiográficas, nesse momento, elas são muito tênues, muito pequenas. No fenótipo tipo 2, a gente já consegue observar áreas de atelectasia, opacidades peribrônquicas, a atelectasia aí predomina, distribuída de forma heterogênea, não homogênea. Nesse fenótipo tipo 2, que seria um fenótipo de transição em relação aos fenótipos propostos por Gattinoni, aqui a gente já consegue visualizar alterações radiológicas que muitas vezes não é possível observar no fenótipo tipo 1. E, por último, o fenótipo tipo 3, que ele traz que é um padrão de comportamento semelhante à síndrome do desconforto respiratório, em que é observada uma lesão heterogênea, distribuída aí com bastante edema alveolar, baixa complacência pulmonar. Bom, logo após a publicação desses editoriais, o grupo aí liderado aí dos autores pelo Boss em 2020, agora, né, em maio, ele publicou um outro trabalho chamado dos subfenótipos da síndrome, ele caracterizou subfenótipos da síndrome do desconforto respiratório em pacientes com Covid. Então, esse grupo de autores, eles partiram do pressuposto, da hipótese de que quanto maior o percentual de áreas não aeradas no pulmão, maior seria a complacência pulmonar e vice-versa. Então, quanto menos áreas de consolidação, menos áreas não aeradas, melhor a complacência pulmonar. Só que ele encontrou resultados distintos. Então, como foi que ele foi tentar confirmar essa sua hipótese inicial? Eles foram analisar retrospectivamente dados de 38 pacientes portadores da Covid-19. E eles foram buscar dados da tomografia computadorizada desses 38 pacientes e dados também da mecânica ventilatória desses pacientes, da complacência, que havia sido medida imediatamente após a intubação, naquele momento que o paciente ainda está com bloqueio, sob o efeito do bloqueio neuromuscular. E aí, o que foi que ele observou? Ele não conseguiu observar essa relação direta entre o percentual de tecido pulmonar não aerado e a complacência pulmonar. Ele tentou encaixar esses pacientes na fenotipagem proposta pelo Gattinoni, o fenótipo H e o fenótipo L. E o que foi que ele observou?
Desses 38 pacientes que ele analisou, 12 se encaixavam nas características propostas para o fenótipo H. Ou seja, complacência pulmonar baixa, abaixo de 40, e um grande percentual de tecido não aerado ou pobremente aerado aí no pulmão. Em relação ao fenótipo L, ele encontrou apenas 2 pacientes com complacência acima de 40, como ponto de corte sugerido pelos editoriais anteriores, e apresentando um pequeno percentual de áreas pobremente aeradas. E os outros 24 pacientes dessa amostra? Então, 24% dos pacientes, eles não puderam ser encaixados nem claramente nas características do fenótipo H, nem do fenótipo L. Então, 63% em média desses pacientes, eles apresentaram esses resultados discordantes. Inclusive, os pacientes, eles apresentaram lesões parenquimatosas múltiplas, de origem não focais, o que ele colocou que isso mostrava uma probabilidade de tecido pulmonar recrutável. Então, ele coloca nesse seu trabalho, nessa sua publicação, de que aquela característica de divisão clara de SDRA ou não, de síndrome de desconforto respiratório ou não, trazido pelos fenótipos do grupo do Gattinoni, o fenótipo LH, não se encaixava, os pacientes não se encaixavam, né? Então, o que ele traz aí de principais achados desse trabalho? Então, ele coloca que a complacência ela não está associada com aumento do tecido pulmonar não ou mal aerado. 63% dos pacientes apresentam resultados discordantes em relação aos fenótipos, então eles não poderiam ser alocados claramente para o fenótipo L ou H. A maior parte dos pacientes apresentaram extenso comprometimento parenquimatoso e morfologia não focal, o que poderia sugerir aí um tecido pulmonar recrutável. Então, ele sugere que, nesse momento, a abordagem mais razoável seria o quê? Abordar esses pacientes na sua estratégia ventilatória ou fazer abordagens aí, terapêuticas baseada na experiência, na evidência, extrapolando dados da síndrome do desconforto respiratório agudo não relacionada à COVID, pelas evidências que nós já temos anteriormente. Então, ele não consegue trazer a mesma interpretação do grupo do Gattinoni e ele considera, então, subfenótipos da síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Ele diz que a abordagem melhor nesse momento é conduzir esses pacientes como síndrome do desconforto respiratório agudo. E assim, algumas outras iniciativas e publicações também surgiram nesse intuito de classificar esses fenótipos clínicos aí da SARS-CoV-2. Esse autor, inclusive, esses autores, eles trouxeram uma fenotipagem em 5 fenótipos da doença provocada pelo SARS-CoV-2, sendo que nesse primeiro fenótipo, o tipo 1, que seria aquele fenótipo em que a maioria dos pacientes eles se apresentam, é um fenótipo benigno, em que os pacientes eles se apresentam com sintomas leves e que muitas vezes, e tem um excelente prognóstico quando fica até aí, nessa fase. O fenótipo tipo 2, ele já coloca que são os pacientes, 80% desses pacientes iriam exigir hospitalização, então esses pacientes eles já apresentam uma hipoxemia moderada, com alterações aí na tomografia computadorizada. Esse paciente já precisa de uma vigilância maior em relação a como é que está se comportando a sua frequência cardíaca, algum surgimento de algum sinal de esforço, para que a terapêutica apropriada não seja adiada, né, que ele receba a terapêutica apropriada no momento certo. O fenótipo tipo 3, que ele já traz aí uma moderada, uma severa hipoxemia, o paciente já apresenta alterações, taquipneia, os marcadores inflamatórios já estão presentes, inclusive ele sugere que o ponto de corte entre a classificação 2 e 3 seja a dosagem de interleucina 6, que já estaria aumentada nesses pacientes com o fenótipo tipo 3. O fenótipo 4 é aqueles pacientes que têm uma severa hipoxemia e requerem aí a ventilação mecânica, mas esses pacientes eles ainda apresentam uma complacência pulmonar normal, acima de 40. E por último, o fenótipo tipo 5, que seria aqueles pacientes que já têm um comprometimento de edema, que já têm características semelhantes
semelhantes à clássica síndrome de desconforto respiratório, e que esses pacientes, eles têm uma hipoxemia grave, com bastante edema, bastante comprometimento. Fenótipo tipo 5, em que a maioria desses pacientes aí vão necessitar, um grande percentual, melhor dizendo, desses pacientes, vão precisar aí da ventilação mecânica. Esse editorial, ele interpreta como a pneumonia, a COVID, a doença pela COVID-19, não só a pneumonia, mas que ela se apresenta em estágios, em fases, etapas, né? E aí ele coloca estágio 1, que seria aquela fase inicial da replicação da infecção viral, em que nos primeiros dias os pacientes se apresentam muitas vezes assintomáticos, partindo para sintomas leves, gripais. Então, seria essa fase aí da resposta viral. A partir aqui, em média de 5 dias após esse início de sintomas, os pacientes eles podem evoluir para essa segunda fase, segundo estágio, que ela classificou como uma fase pulmonar, em que esses pacientes eles começam a apresentar sinais de insuficiência respiratória, pode começar a apresentar ou não hipoxemia. Inclusive, ele considera o estágio 2, esse estágio de comprometimento de insuficiência respiratória, essa fase pulmonar, em 2A e 2B. Sendo o 2A aqueles pacientes que eles não apresentam ainda hipoxemia, e o 2B, os pacientes já hipoxêmicos. É possível observar que nessa fase também já começa a resposta inflamatória, né, que ela vai progredindo, principalmente nessa fase 2B. E esse último estágio seria aquele estágio de hiperinflamação, com a resposta inflamatória bastante intensa, e essa resposta inflamatória, ela se apresentando mesmo de origem extrapulmonar. E aí, nessa fase, o paciente ele apresenta as características da síndrome do desconforto respiratório, do comprometimento pulmonar, mas também ele já evolui para SIS, né, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, podendo evoluir para choque, falência cardiopulmonar. Então, é um estágio aí mais grave da evolução da doença, predominantemente aí hiperinflamatório. Muitas publicações aí na tentativa de descrever esses fenótipos, tipos, essas fases da COVID-19 ou da pneumonia pela COVID-19. E aí, na semana passada, o Gattinoni volta também a colocar uma publicação no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, em que ele traz o seguinte. Ele coloca que, a partir da publicação dos seus editoriais iniciais, houve bastante controvérsia, bastante discussão aí entre a comunidade científica, e ele coloca que parece que a comunidade científica ela está dividida em 2 grandes grupos. Aquele grupo que acredita que a pneumonia causada pela COVID-19 é similar à síndrome do desconforto respiratório agudo, e como tal, nós já conhecemos bastante em relação a isso, não temos muito mais novidades a conhecer em relação a isso, e sabemos como conduzir bem esses pacientes, com base nas evidências anteriores, na experiência anterior com a síndrome do desconforto respiratório agudo. E, por outro lado, aquele grupo de cientistas, né, de profissionais, de pesquisadores, que estão crentes de que a pneumonia causada pela COVID não pode ser classificada como a síndrome do desconforto respiratório agudo, e que ela se apresenta em fenótipos, que ela se apresenta em fases diferentes, com comportamento diferente da síndrome do desconforto respiratório agudo, e com isso nós temos muito ainda o que aprender na condução aí desses pacientes. E ele coloca essa divisão aí que tem acontecido na comunidade científica, mas ele traz reforçando os fenótipos previamente estabelecidos por ele, né, que ele já tem trazido em editoriais anteriores. Ele coloca que é baseado em amostra de vários pacientes de hospitais da Espanha, da Inglaterra e de outros países, traz essas informações, mas ele reforça que teria o fenótipo L, que seria aquela fase precoce, que a gente já trouxe as características aqui para vocês, de baixa elastância, baixa relação VQ, recrutabilidade e peso pulmonar, que seria a síndrome do desconforto respiratório agudo atípica, que ele assim coloca, e o fenótipo H, que seria a síndrome do desconforto respiratório aí típica,
né? Ele coloca que esses pacientes com fenótipo H, eles apresentam hipoxemia. Ele coloca ainda que a complacência não é a característica principal, mas sim essa hipoxemia, que poderia ser explicada pela alteração da perfusão, microtrombos, perda de reflexo de vasoconstricção hipóxica, reforçando alguns conhecimentos que ele já trouxe previamente. E essa hipoxemia estaria associada a um pulmão realizando um volume pulmonar com valores acima do baby lung, né, daquele pulmão pequeno, pulmão do bebê, que é feito referência aí nos pacientes que têm síndrome de desconforto respiratório agudo. E ele traz ainda que essa divergência aí em relação aos resultados de complacência que outros autores têm trazido estaria relacionada ao tempo de avaliação da mecânica desses pacientes. E aí ele traz esse gráfico aqui ilustrando a relação da complacência do sistema respiratório, que foi avaliado aí nas primeiras 48 horas, assim que o paciente foi admitido na UTI, essa medida aí apresentada de mecânica, fazendo relação dessa complacência com os dias de início dos sintomas. E aí ele traz que aqueles pacientes que foram admitidos na UTI de forma mais precoce em relação ao dia do aparecimento dos sintomas, eles apresentavam complacências pulmonares do sistema respiratório mais elevadas, e isso vai reduzindo à medida de que a partir do momento em que esses sintomas eles vão se tornando mais tardios, né, que esse paciente interna com um tempo maior do início desses sintomas. Então ele coloca que a principal divergência em relação aos dados encontrados por eles e por outros autores estavam relacionados a esse período de avaliação da complacência. Inclusive, não deve estar acontecendo diferente, ele cita isso no estudo dele, e também não deve estar acontecendo de forma diferente aí no nosso país, e que muitas vezes os pacientes, quando já são admitidos na UTI, eles já podem estar apresentando essa fase mais avançada da doença, com mais dias aí do início de sintoma, o que poderia justificar dados de mecânica ventilatória já reduzido aí para esses pacientes. E por último, também aí na semana passada, no dia 26 de junho, o próprio grupo aí do Gattinoni vem novamente trazer informações sobre os padrões de identificação aí da pneumonia, do suporte ventilatório, né, para os pacientes com a pneumonia pela Covid-19. Então, ele coloca um gráfico nessa figura que ele publicou aí no The Lancet, ele coloca aqui o gráfico de tempo em relação a alguns sinais e sintomas que esses pacientes eles podem apresentar, que seria hipoxemia, aumento do drive respiratório, espaço morto, áreas de shunt. E ele coloca que os padrões patofisiológicos aí da Covid-19, os pacientes eles se apresentariam em 3 padrões principais aí típicos, que ele chamou. O primeiro padrão, que seria esse padrão aqui que está colocado em amarelo aqui no gráfico, seria o padrão hiperagudo, em que é aquele paciente que, com pouco tempo do aparecimento dos sintomas, eles apresentam uma hipoxemia grave, com uma rápida deterioração clínica, e esses pacientes eles têm que ser prontamente, rapidamente intubados. Seria esse primeiro padrão aí que ele chamou de hiperagudo. O outro padrão que ele traz é esse padrão indolente. O que ele chamou esse padrão indolente? É aquele paciente que inicialmente ele apresenta uma hipoxemia moderada, porém ainda sem sinais de desconforto respiratório, sem deterioração clínica significativa, e assim ele permanece ao longo do tempo. E por último, o padrão bifásico. O que seria esse padrão bifásico? Seria aquele paciente que inicialmente ele se apresenta com um padrão indolente, com hipoxemia, sem grande deterioração clínica e sinal de desconforto respiratório, porém, em uma determinada etapa, em torno de 7 dias, esse paciente ele pode evoluir com uma piora aí da hipoxemia, uma deterioração clínica, e aí ele também exigia aí mais cuidados e uma assistência ventilatória aí, mais cuidadosa na abordagem a esses pacientes. Além de ele apresentar esses 3 padrões, ele coloca também, reforçando aqui, que no início a complacência está aumentada e vai diminuindo ao longo do tempo.
Ele chama atenção também aqui nessa sua publicação pelo potencial de recrutabilidade, a resposta à PIP, desses diferentes padrões e ao longo do tempo aí da evolução da doença, em que inicialmente os pacientes eles apresentam uma baixa resposta à PIP, depois onde ele já tem um comprometimento da complacência, esses pacientes têm um maior potencial de recrutabilidade pulmonar, e numa fase final, onde eu já tenho fibrose pulmonar, uma fase mais irreversível, em que a resposta aí à PIP, a recrutabilidade volta a reduzir novamente nesses pacientes. Bom, então nós vimos que tem muitas tentativas, né, em relação a definir os fenótipos, tipos, se é síndrome de desconforto respiratório, se não é síndrome de desconforto respiratório. Essas iniciativas, elas vieram principalmente para tentar guiar a condução terapêutica nesses diferentes fenótipos, tipos, fases ou fenótipos que ainda possam vir a aparecer na condução desses pacientes. Mas é interessante, eu coloquei aqui para a gente avaliar um aspecto. Se a gente colocar lá na PubMed, pesquisar sobre publicações relacionadas aí ao SARS-CoV-2, à Covid-19, nós vamos nos deparar com mais de 26 mil publicações, apesar do pouco tempo, né, do início aí dos primeiros casos da Covid-19 no mundo. Porém, né, apesar dessa tempestade de publicações relacionadas, que busca mostrar a apresentação clínica dessa doença, desfechos, conduções terapêuticas, sequelas, comprometimentos, existe uma quantidade muito limitada de trabalhos com um N significativo, com uma metodologia adequada, para a gente poder tirar essas conclusões. Né? Então, tem muitos trabalhos baseados em experiência clínica, baseado em trabalhos de observação, poucos ensaios clínicos. Então, a gente colocando aqui a quantidade de ensaios clínicos registrados na pneumonia pela Covid, para Covid de forma geral, a gente encontra já em andamento, até uma quantidade grande, de 400 em andamento, mas muitos que ainda nem começaram a recrutar, que ainda estão recrutando. Localizei apenas um ensaio clínico já terminado em relação à Covid-19. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é o seguinte, é importante a gente acompanhar essas publicações, ver essas experiências clínicas, mas a gente não pode esquecer do que a gente tem de evidência e da bagagem teórica, da bagagem clínica, da bagagem que nós acumulamos ao longo do tempo na condução desses pacientes com desconforto respiratório, com insuficiências respiratórias. Então, tem muita publicação, mas ainda falta muito a gente explorar e a conhecer. Então, é importante a gente entender bastante a fisiopatologia, conhecer a fisiologia, né, da pulmonar, para poder fazer uma condução aí adequada desses pacientes, identificar essas alterações pulmonares, acompanhar o desenrolar dos estudos, os fenótipos, mas sabendo-se da limitação que esses estudos eles possuem. Então, tem algumas coisinhas aqui que eu quero chamar a atenção, que seria a gente tem que estar constantemente tentando evitar aí fatores que podem fazer a progressão e agravar a condição desse paciente, que seriam evitar a PCILI e a VILI, através de evidências e de bagagem que nós já temos e viemos adquirindo ao longo do tempo. A gente tem que fazer uma adequada avaliação, buscar fazer estratégias ventilatórias individualizadas. Muitas vezes é complicado a gente criar receitas, guias de condução de estratégia ventilatória com base nesses tipos e fenótipos. Então, nós devemos continuar, sim, buscando estratégias ventilatórias individualizadas, não esquecendo das estratégias protetoras, baseadas na avaliação de mecânica, né? Exatamente porque nós não temos evidência muito forte sobre esses fenótipos e da condução terapêutica. Então, mas já temos bastante evidência
da condução que a gente deve ter, do manejo ventilatório desses pacientes com síndrome de desconforto respiratório, causado por outras coronarioviroses, por outras causas que não a Covid-19. Então, a gente tem que se atentar, conhecer, mas ter muito essa visão crítica e não esquecer tudo que nós já temos de evidência até o momento. Porque eu tenho certeza que dessa forma a gente vai estar conduzindo melhor e enfrentando melhor e conduzindo a estratégia ventilatória para melhor qualidade da assistência aí a esses pacientes com a Covid-19. Então era isso, pessoal. Muito obrigada e aproveito aí para fazer a divulgação da campanha aí Respire Seguro do Departamento de Fisioterapia aí de Lagarto e me coloco aí à disposição de vocês para algum questionamento que possa vir a surgir, no que a gente possa aí colaborar um pouco mais. Obrigada mais uma vez aí pelo convite e pela participação de todos aí no simpósio aí da LAFIRC.